Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, de leitura e prática da nossa lição do dia, do livro de exercício de Um Curso em Milagres. E hoje nós vamos receber juntos a lição 322. Só posso desistir do que nunca foi real. Então, vamos juntos receber o nosso tema especial, que é o texto 11. O que é a criação? Como eu sempre gosto de me lembrar, não é à toa que é uma pergunta. Eu sinto que tem um convite mesmo, para, pelo menos aqui chega dessa forma, convite para olhar para o que eu penso que é a criação. Se é que eu penso alguma coisa, claramente alguma coisa sobre isso, se tem alguma ideia sobre isso, se eu acredito, o que eu acredito sobre criação? O que é a criação, né? E eu acho perfeito ser uma pergunta. E antes de começar a leitura, eu sinto de lembrar do propósito de estarmos aqui. Qual é a oração do seu coração aqui agora? O que você quer aqui? O que você deseja nesse instante? Quais são as perguntas que parecem que ainda não, que ainda, quais são as respostas que ainda parecem não ter respostas? Quais são as perguntas que estão aí no seu coração? Enfim, quais são as dúvidas? O que você quer? Porque sendo bem honesta, assim, como eu sempre me lembro, o Curso em Milagres, ele é um livro, né, como qualquer outro, em sua forma, né? E tudo que ele diz é muito lindo, né? E essa beleza nos atrai profundamente. Não é à toa que ela nos atrai profundamente, né? É um livro muito poético, muito bonito, é lindo, mas a cada instante em que a gente decide aceitar e experimentar, né, e realmente aceitar o que está aqui, a gente vai percebendo que palavras são só palavras, são lindas, coerentes e às vezes nem tão, não tão coerente assim, né? Que a gente busca incoerências e a gente sempre encontra aquilo que a gente está buscando. Mas são só palavras, assim, se a gente for realmente olhar as coisas como elas são,
Palavras são só palavras e não são nada. Mas se eu escolho entregá-las ao Espírito Santo, a esse professor interno que está em cada um de nós, e que você pode dar o nome que você quiser, de eu maior, eu superior, Deus, alma, intuição, coração, presença, guiança, inspiração, amor, conexão, luz interna, centelha divina, mãe terra, mãe divina, né? São tantos nomes. Se a gente decide entregar, palavras não são só palavras, elas são ferramentas verdadeiramente úteis, que possibilita, né? Uma ferramenta, um meio mesmo para nos levar além das palavras. Então, que a gente não fique nelas, apesar de muito bonitas, apesar de ser um sonho bem bonito. Olha que bonito esse sonho. Apesar de ser muito bonita essa ilusão, muito coerente, perfeita na percepção de Priscila, né? Muito, muito incrível. Ainda é só uma ferramenta que pode ser usada para nos levar além de tudo aqui. Então, é isso. Vamos juntos. Só uma experiência pode nos responder profundamente, e essa experiência ela é o que é mais útil, a mais útil e amorosa para cada um, dentro do que cada um acredita, do que cada um pensa, rejeita, ama, pensa amar, pensa odiar, e é isso que importa, é a experiência, é a voz que fala dentro de cada um de nós, do jeito que cada um entende. Então vamos lá. O que é a criação? A criação é a soma de todos os pensamentos de Deus, em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria e só cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse, e tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina
que seja para sempre uno, ainda será uno quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua impecabilidade. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza, pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas que conhecem a sua unicidade e a sua unidade com seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos para sempre. E para sermos apenas como Deus nos criou. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama, ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós.
Lição 322. Só posso desistir do que nunca foi real. Eu sacrifico ilusões, nada mais. E à medida que elas se vão, encontro as dádivas que tentaram ocultar à minha espera em luminosa acolhida e prontas para me dar as antigas mensagens de Deus. A memória de Deus habita em cada dádiva que recebo dele. Cada sonho serve apenas para ocultar o ser que é o Filho único de Deus, à sua semelhança, aquele que é santo e ainda habita nele para sempre, como ele ainda habita em mim. Pai, para ti, qualquer sacrifício permanece para sempre inconcebível. Assim, nada posso sacrificar a não ser em sonhos. Tal como me criaste, não posso desistir de nada do que me deste. O que tu não me deste não tem realidade. Que perda posso prever, senão a perda do medo e a volta do amor à minha mente? Que perda posso prever, senão a perda do medo e a volta do amor à minha mente? Vamos ficar uns minutos aqui, recebendo esse conteúdo e já voltamos.
que é sacrifício, que é sacrifício, como, como tudo, né, como tudo é uma projeção, né? E como Jesus fala lá no começo do livro de exercícios, na lição 5 eu acho, nem lembro, lição 5, eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Essas primeiras lições, elas são profundas no livro de exercício, que já começa na montanha-russa, né? É com emoção, é uma aventura, abala as estruturas. Mas todas as lições são muito importantes, obviamente nesse currículo. E é sempre o mesmo conteúdo. Né? A sensação de sacrifício não é pela razão que eu imagino. O ponto desse sistema de pensamento do ego é que ele nos atrai, porque a gente está bem esquecido do que a gente é. E esse esquecimento, ele parece nos deixar vulneráveis, né? Essa escolha parece que nos deixa vulneráveis, seduzidos por esse sistema de pensamento que nós mesmos fizemos, né? É importante só lembrar que a gente não é vítima do mundo que vemos. E toda a sensação de sacrifício não é pela razão que imagino, mas a gente acredita muito que é. E a tendência da mente dividida, né, que o Similagre chama de mente dividida, de mente identificada com esse sistema de pensamento da separação, escassez, falta, né, ego, que aqui o Curso Milagres chama de ego, não é a mesma definição que em outros caminhos, outras linhas, né, digamos, mas aqui o ego é esse sistema de pensamento da separação, né? Esse sistema, ele sempre ele só percebe o mundo e as formas, né? Então, qualquer coisa que eu venha experimentar, que eu experimento aqui, que eu sinto e que eu penso, que eu experimento, tudo, qualquer coisa vai ser justificada por algo fora de mim. Por alguma coisa que aconteceu, por alguma coisa que eu fiz, alguém me falou alguma coisa, passado, aconteceu isso no passado, ou aí vem o arrependimento, ou vem a ansiedade para o futuro, tudo na linha do tempo, né? Então, esse sistema de pensamento, ele só conhece o mundo e as suas formas. E a todo instante nós somos convidados de forma bem insistente, né? E gritante, porque o ego ele grita, né? Ele é o primeiro a falar, sempre, né? Nós somos atraídos por esse sistema porque ele parece justificar aquilo que a gente sente. Então, é muito mais fácil, apesar de ser. Na verdade, não é nem que é muito mais fácil. Em última instância, não é muito mais fácil, mas é muito mais difícil e dolorido. Mas a gente tem a falsa sensação de que é mais fácil, porque a gente não quer olhar para dentro. Então, é muito melhor para o sistema de pensamento do ego, digamos, melhor
Eu acreditar que eu estou me sacrificando fazendo alguma coisa, que é alguma coisa que eu faço que traz essa sensação de sacrifício. Porque se eu acredito nisso, né, que é o que eu faço que tem poder sobre mim, não tem saída. Acabou. Pode pode checar aí na sua experiência, quando você acredita. Porque, apesar de ser legal acreditar nisso, porque às vezes a gente vai ter experiências muito gostosas, que a gente vai estar ali experimentando paz e a gente também vai justificar a nossa paz, essa sensação de inspiração com algo fora, e aí vai parecer gostoso, né? Vai parecer também que é aquilo que está me fazendo feliz, né? Tem o outro lado da moeda, né? E o ponto é que isso não é errado. Nem certo, mas não é real e a gente vai experimentar os efeitos dessa escolha. Quais são os efeitos, né? Culpa, medo. Culpa, e é sempre a sensação de que eu fiz algo que não pode ser desfeito nunca mais. O sistema do ego, ele te aprisiona. Você não vê saída nesse lugar. Você acredita que você fez algo, uma escolha muito errada, que não pode ser desfeita. Esse é o ponto, assim. É essa sensação de morte mesmo, porque não tem mesmo saída. Se eu acredito que eu sou infeliz, que eu estou triste, porque minha mãe me tratou diferente hoje, acabou. Porque eu pego toda a minha felicidade e coloco ela no mundo. Ó, mundo, ó, corpos. Vocês que vão dizer e me falar aí quando que eu posso ou não ser feliz, tá? Não tem saída, porque eu não controlo nada. Não posso controlar nada. Não, não é nem que eu não posso, não tem como mesmo. Não é nem não posso, porque eu não posso dar a sensação de privação, né? Eu não sinto muito, muito conforto com esse não posso. Não faz sentido, não tem saída. Então, esse é um ponto, assim, que se a gente olha com honestidade para o que o Curso de Milagres traz, para o que Jesus traz aqui, e aí, mesmo que você não acredite, não precisa acreditar nessas lições. Olha que bênção. A gente não precisa nem acreditar no que ele está falando aqui. Se eu acredito que eu estou me sacrificando por algo, por alguém, que isso está fora de mim, não tem saída. Se eu estou transtornado pela razão que imagino, eu nunca vou ser feliz. E reconhecer isso é libertador. Sim, é libertador. Não é fácil porque a gente acredita que é difícil. É só por isso. Esse caminho, ele não é leve e fácil porque a gente acredita que tem que ser difícil e pesado. Porque se a gente acreditar que é leve e fácil, ele vai ser aquilo que a gente acredita. Ele é aquilo que a gente acredita. Eu experimento aquilo que eu quero experimentar, que eu decido antes, através da minha percepção, do julgamento. Então, qualquer ideia de sacrifício, de perda, de falta, de solidão, qualquer coisa que você sinta, nunca, nada, não importa quão real pareça. E eu sei que parece muito real, porque parece muito. E não é para a gente negar o que a gente está vivendo, experimentando aqui, não é sobre negar. Mas o que ele diz aqui em Um Curso em Milagres é nada justifica o que você sente, nada que você pensa viver aí. Não é isso.
que está acontecendo. Então, traz aqui, me mostra aqui, abre para eu te mostrar, me dá um voto de confiança, para eu te mostrar que você não está transtornado pela razão que imagina. E que essa sensação de sacrifício não é porque você é, trabalha muito, porque você faz muito para agradar as pessoas e ninguém te reconhece, porque você se sacrifica, né? Você dá tudo de si para o outro e o outro nem olha para você, e porque a vida é difícil, porque só abre essa janela para mim, né? Para eu entrar, porque não há o que ser sacrificado mesmo. A gente precisa de ajuda para mudar isso. Porque a gente sempre acha que está sacrificando alguma coisa. O ponto é, a sensação de sacrifício, a experiência, essa experiência que parece ser de sacrifício, não é sobre o que eu penso que é. Eu uso as experiências aqui, as formas aqui, para sentir aquilo que eu quero sentir, que é o desejo do meu coração. Então, se eu quero saber o que que eu estou desejando, que é a minha oração, desejo e oração aqui para um curso de milagres é a mesma coisa, basta eu entrar em contato com o que eu estou sentindo, sem tentar resolver fora. Primeiro que tem coisas que você vai ver que você não tem como resolver, né? Você vai ter a sensação de que não tem saída. Isso é ótimo, porque isso é um convite para você desistir. Não tá aí. Se você não vê saída, olha, essa é uma frase que me veio assim muitas vezes e que eu sinto de finalizar esse vídeo de hoje com essa frase. Se você está olhando para uma situação que parece que não tem jeito, você se meteu, você acredita que você se meteu numa cilada, que você fez uma escolha errada e que não tem como você sair disso. E aqui eu estou trazendo de algo que eu já experimentei, né? Pode ser que não ressoe aí e tá tudo bem. Se você está olhando para essa situação com a plena certeza de que não tem como sair dela, primeiro que você está vendo a situação, né? Foca nessa sensação de sacrifício e de que não tem saída. Se você está olhando para isso e percebendo que não tem saída, você tá fazendo todas as conexões mentais. Você está usando todo o seu arsenal de eu sei, de experiência pessoal, né? E você está vendo que não vai. Você não tem uma saída. É porque, simplesmente, gente, não tem mesmo saída aí. Eu estou procurando um lugar errado. Se eu não estou vendo, e essa foi a frase que me veio uma vez, quando eu estava me debatendo assim. Quero uma saída, eu preciso de uma saída, eu preciso de uma saída aqui, eu preciso de uma saída aqui. Não tô vendo uma saída, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Olha o sacrifício, olha a sensação de perda, de prisão, né? Não tem jeito, olha onde eu me meti, olha o que eu fiz comigo, olha, não, 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 olha, não tem saída, não tô vendo uma saída, não tô vendo uma resposta. E a frase que me veio foi: se você não tá vendo, é porque não tá aí. Não é porque não tem, é porque não tá aí onde você tá procurando. É impossível que o Filho de Deus busque uma resposta e não encontre. Impossível, porque ele tem com ele o poder de Deus para encontrar o que quer que ele busque. É impossível. Impossível. Se você está buscando, ó, não tem, mas não tem, é porque não está aí. Já pensou nessa possibilidade de não estar aí?
Não significa que não tem, mas é isso que o sistema do ego vai tentar te convencer, para te aprisionar na culpa, no tempo, no passado, e não permitir que você escolha de novo, né? Aí ele fica ali, como diz aqui em Salvador, um aperto de mente, não aperte minha mente. Fica ali aquele aperto, né? Aquele lugar fechado. Você já considerou a possibilidade de não estar aí onde você está procurando? Porque convenhamos que a nossa visão, ela é bem limitada. Sim, se é que nem é nem visão, né? Mas, enfim. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, e se não tiver aqui? E se tiver um outro jeito? E, gente, olha, sendo bem assim, compartilhando a minha experiência, o Espírito Santo, ele abre caminhos novos na nossa mente. Então, às vezes, você não está vendo, porque nem existe para você esse caminho. Ele abre um novo caminho na sua mente. Como diz, alguns caminhos, né, de autoconhecimento, ele abre um novo caminho neural para você. Ele faz um novo caminho neural. Abre uma nova conexão na sua mente. Claro que a mente que ele traz aqui não é essa mente, mas eu não vou entrar nessa parte, que nem, ai, nem quero, assim. É, é isso que eu quero trazer aqui para reforçar em mim. Ó, confia. É, é tudo sobre confiança. Não. Se você não acredita em Deus, não acredita em Jesus, nesse nome, o que que faz sentido para você? Tem alguma coisa que faz sentido. Mesmo quando você não acredita, você está acreditando em algo. Nem que seja que é útil não acreditar. É impossível não esteja, a que a gente esteja sem confiança, sem fé em alguma coisa. Às vezes a nossa fé está no nada, mas tem fé ali. Então, se eu estou procurando uma saída num lugar e não estou vendo, é porque não está aí. Olha aí a resposta. Tá? Você está sendo guiado. Não está aí. E não vai aparecer aí. Porque não é aí. Não é a base da força, do sacrifício. Não é. Da pressão. Tem que estar aqui. Tem que ser do meu jeito. Não vai. Não vai. Porque a vontade de Deus para nós é a felicidade perfeita. E a gente não sabe ser feliz, definitivamente. Então, o Espírito Santo, ele abre um caminho novo na nossa mente. Não é nada do que a gente conhece, nada. É algo novo. E aí a gente fica desesperado porque a gente fica tentando achar dentro do que a gente tem uma saída. Não, não tem. E a gente nem quer mais. No fundo, no fundo, no fundo, a gente está com medo disso aqui, ó, de sacrificar ilusões. Porque toda essa parafernália, essas armadilhas que a gente já conhece bem, são ilusórias. A gente já experimentou todas elas e não sempre foi batendo cabeça. Aqueles alívios temporários, né? Tá bom agora, mas agora já não tá. Não tá bom agora, mas ixi, voltou aqui. Ai, foi bom. Foi bom enquanto durou, né? E isso é muito perfeito, assim. É um novo caminho na sua mente. E se tem algo aí que você está considerando que é impossível, não tem jeito, esse é o momento. Essa é a hora. Chegou o momento. Esse é o melhor momento. É quando eu não sei. Ele faz o caminho novo.
Ele faz tudo novo, da forma mais útil e amorosa, no lugar que está a sua mente, do jeitinho que está a sua mente, tudo que você acredita, tudo que você. E por que que a gente experimenta sacrifício? Porque a gente quer insistir nele, no sacrifício. A gente quer que seja difícil, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer resolver na forma, e aí vem mais um problema, e resolve mais outro problema. Aí de novo mais outro, e mais outro, e mais outro. E aí a gente fica resolvendo as coisas na forma sem nenhum momento questionar. Aí não é possível. Será que é isso mesmo? Será que tem que ser assim? Será que não tem um outro jeito? Será? Então, a cada instante em que eu decido não aceitar a criação de Deus exatamente como ela é, eu vou experimentar sacrifício. Simples assim. O que é o sacrifício? É o que eu experimento, é o que eu acredito quando eu desisto, quando eu ataco a criação de Deus. Eu experimento sacrifício porque eu estou atacando a mim mesmo. Eu sou a criação dele, nós somos o Filho de Deus. Então, tem aquele lembrete do amor que eu amo e que a gente às vezes traz ele para a forma. Eu já trouxe ele muitas vezes para a forma porque era útil para mim. E Jesus usa tudo, graças a Deus, não julga. Mas olha, me veio agora ele desse lugar. A confiança abre portas invisíveis. Não existe essa porta que você quer, nesse lugar que você quer. Essa porta é uma porta nova, nunca vista antes, nunca que você não conhece essa porta. E ela é invisível. Eu só tenho uma escolha: confiar. E a gente precisa de muita ajuda para confiar. O que que é isso? Como que faz? É de comer ou de passar no cabelo? Confiança. Sabe? Então, que a gente, nossa, fique com esse foco. Se eu estou olhando para isso aqui e não estou vendo saída, é só porque não está nisso aqui a saída. A saída está em outro lugar, dentro de mim. Não é porque não tem saída para você. Ela só não está aí onde você está procurando. Sempre tem saída. Sempre tem um outro jeito. Sempre. Não importa as estatísticas, não importa as leis do mundo. Ai, porque 90% das pessoas que passam por isso sentem isso. O Espírito Santo olha para isso e fala: Isso, o que é isso? Eu nem vejo isso. Isso nem é real. Eu sou aquele que faz tudo novo na sua mente. Eu abro caminhos na sua mente, mas eu preciso ser aceito, convidado, para que eu possa entrar com contentamento. Eu não entro à força, eu não arrombo a porta, eu não arrombo a janela, eu não invado a tua casa, eu não deprecio o que você pensa que fez, eu não ataco nada do que você fez, eu não julgo nada. Eu preciso que você me chame para que eu possa entrar. Eu preciso desse, eu preciso ser aceito. Uhum. Caso contrário, que coerência, né? É essa eu invadi, depreciar o poder da tua mente de decidir de novo, de escolher por Deus, por um outro jeito de viver, um outro jeito. E o convite do ego é aceita,
É assim, a vida é assim. Todo mundo vive isso, todo mundo é assim. É difícil, vai passar. Vai passar. Aguenta mais um pouco. Aguenta aí mais um pouquinho. Vai passar. Daqui a pouco passa. Todo mundo é assim, ó. Todo mundo vive assim. E aí você quer ser diferente, né? Como se nós fôssemos iguais aqui, né? Nessa separação insana, nessa ideia de separação insana. Nossa, é isso, assim, que a gente realmente mantenha a nossa mente nessa confiança de não saber. Confiar que a gente não sabe confiar nisso, assim, não sei e permitir que ele nos mostre o caminho na nossa mente, porque há sempre, sempre há um caminho. A confiança abre portas invisíveis. Invisíveis. Para os olhos físicos, né, do corpo, não para a verdadeira visão de Cristo. Amém. É isso, vamos juntos. Eu só posso desistir do que nunca foi real. Só posso desistir do que nunca foi real. E é assim. É isso. Nos vemos amanhã. Obrigada aqui por esse encontro, por reforçar isso aqui tudo para mim mesmo. E nos vemos amanhã. Beijos.